Bom dia, 4 de outubro de 2023. Quarta-feira, começamos nossa reflexão dizendo assim: quando os seus dias parecerem confusos e sem sentido, lembre-se de que é neles que o universo está trabalhando ainda mais por você. Sintonize sua vibração com energias positivas e benéficas para a sua evolução. Prepare-se para grandes transformações em sua vida. As coisas começarão a dar muito certo a partir de hoje. Creia, é a fé. Nós começamos nossa reflexão elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pois só temos a agradecer por esses momentos dessa existência. Momentos de aprendizado, momentos de provas, momentos de expiações. Sabemos que tudo é para a evolução do nosso espírito. Gratidão a Jesus, a esse Espírito maravilhoso que esteve no meio de nós, em corpo físico, mas está hoje em espírito e verdade. Gratidão por tantas lições, por tantas demonstrações de afeto, de carinho, de amor ao próximo. Que nós nos esforçamos para o seguir. É com esse intuito que nós fazemos nossas humildes reflexões e que desejamos que o amor dele permaneça no nosso meio. Que assim seja. Então, a mensagem de hoje é: levantemo-nos. É uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel pegou um trechinho, ali o final do versículo 31 do capítulo 14. Levantai-vos, vamos-nos daqui, Jesus, né? A fala do Cristo. E esse é o capítulo 14, que traz, nós cremos nisso, a nossa escola cristã do Espiritismo crê nisso, que Jesus, nesse capítulo 14, no versículo 25 e 26, ele fala de nós, da doutrina espírita. Se não vejamos aqui, ó, no 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós cremos que Jesus estava falando do Espírito Verdade, que coordenou essa reunião de espíritos superiores, que lá em 1857 começaram a trazer a doutrina espírita através de Allan Kardec. De tantos médios espalhados, mas que se serviu de Allan Kardec para colocar toda a metodologia dele nessa doutrina, nos 5 livros da codificação espírita. Aqui Jesus fala, que nós cremos, na doutrina espírita. O Espírito Santo, quem é? O Espírito de verdade. Não é Jesus, é o Espírito verdade, que é um espírito superior que coordenou toda a codificação da doutrina espírita. E aí nós temos há mais de 100 anos no nosso meio, consolando, curando, aliviando e consolando os espíritos aflitos do planeta Terra. E a mensagem de hoje é: levantemos. E Emmanuel pegou esse trechinho, né? Então,
que ele começa dizendo aqui, então? Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez um formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo, o ser humano do mundo, costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso da supremacia, ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. Getsêmani, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sob as almofadas de luxo do menor esforço. Emmanuel nos traz aqui, né? Nós vamos seguir o Cristo. Não é com adorno, não é com luxúria, mas é com o necessário, sendo o exemplo, que a gente às vezes diz, vamos dar o exemplo. Não, a gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente fala. No mínimo, se esforçar para ser o exemplo daquilo que a gente fala. E a gente ser, né, o mesmo em diversos locais. Emmanuel nos fala aqui que a gente procura sempre as coisas melhores do mundo, mais fáceis. As vitórias fáceis, como diz o Emmanuel, atirando-se à luta sequioso de supremacia, ou trocando de domicílio na expectativa de melhor efeito. Como nós estamos vendo hoje no planeta. A guerra, esse morticínio, da Rússia contra a Ucrânia. Não tem santo ali, não tem santo naquele negócio. Mas precisa disso. Aí, se a gente olhar para o sistema, por que um sistema precisa da guerra? Porque eles trabalham em função da guerra. Tem uma máquina movendo tudo isso. Tem uma indústria de guerra movendo tudo isso. Tem tecnologias para exterminar seres humanos, que precisa de teste, e em tantos precisa ter uma guerra. Para testar o canhão, para testar a bomba atômica, para testar. Agora inventaram a tal da bomba, que ela atira, os magrão atira e ela desmancha o cara. Ela vai no seio, né, desmancha. Bom, um troço maluco. A destruição dos seres humanos e a destruição do planeta. Porque nem isso eles levam em conta. Eles estão se autodestruindo.
E os grandes e os poderosos da Terra, tipo Elon Musk, esse dono do X, agora que era o Twitter, esse investe em tecnologia fora da Terra. Para quê? Para bagunçar com outro planeta. Cara, levar o ser humano para Marte, ou para Plutão, ou para qualquer outro planeta que descubram que dá para exercer e para se criar a vida, para que é? Né? Chico Xavier, numa das falas dele, antes dele partir, isso quem fala é o Geraldinho. O Geraldinho era um guri, que hoje já está um senhor já de quase 60 anos, né? Que cresceu com Chico Xavier. E Chico disse, no futuro, criarão cidades de vida na Lua. Olha, eu não sei. Tudo que o Chico falou se confirmou. Se confirmou. E o ser humano, até entender que tem que preservar a vida, tem que preservar o planeta. Por exemplo, eu faço parte de uma organização e eu não tenho problema nenhum de dizer eu sou contra. Eu sou contra o que essa organização e que a maioria das organizações defendem, em nome de liberdade do corpo, liberdade do ser humano para fazer o que quiser. Sim, a nossa escola cristã do Espiritismo diz que tu é livre para decidir o teu caminho. Tu é livre. Ninguém vai te impor nada. Ninguém vai te dizer é aquilo, aquele outro. Né? Ninguém vai te ditar regras de convivência. Agora, nós criar uma indústria é a mesma coisa que a questão dos frigoríficos, o abatedouro de animais, nós vamos se desvencilhando, aos poucos, com a evolução da humanidade. Mas na questão que eu estou falando do aborto, é a mesma coisa que criar frigoríficos para abater seres humanos. Ah, mas vai estar acontecendo, as clínicas clandestinas, as mulheres vão lá e fazem, tá? Imagina se isso é legalizado. Imagina se isso é legalizado, dando condições para isso, para aquilo, para aquele outro. Vou combinar, né? Eu sou contra o aborto. Porque a gente entende que o ser humano que está vindo ali, ele não tem nada a ver com os rolos que nós fizemos aqui. Ele tem uma ligação espiritual? Sim, pode ter. Uma ligação de ajuste e de reajuste. Agora, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Então, isso eu sou contra, não tem problema nenhum. Né? Eu já disse isso há muito tempo. E eu não sou de direita. Como dizem, a direita e não sei o quê, e não sei o que mais. Não, eu não. Eu sigo, eu me esforço para seguir aquilo que eu falo. Me esforço. Não é fácil. Não é fácil. Mas voltando para. Deu umas viajadas aqui. Voltando para a lição, Jesus estava falando com os magrão dele, né? Com os apóstolos. E disse: olha, vamos deitar o cabelo daqui. Levantai-vos daqui, vamos daqui. Porque ele é um espírito puro. Não precisava, já falei, eu repito várias vezes, não precisava passar por nada daquilo que ele passou. Nada daquilo. Porque se ele quisesse, ele tinha feito igual Elias, o profeta, na disputa com Baal. Eu já falei por aqui, né, com os profetas de Baal. Elias foi provocado pelos profetas de Baal e ele topou. Vamos ver qual é o Deus que é o quente aí. Né? Aí deixa. Vocês primeiro. Bom dia, Alain. Bom dia, filho. Vocês primeiro.
Vocês pegou 2 cabritos, montou a fogueira lá e tal, e vocês rezam lá para o Deus de vocês. Vão lá e rezam. E os profetas pularam, sambaram, gritaram e sambaram daqui. Olha, e Elias disse, olha, acho que vocês não estão gritando muito. E começaram a berrar, e nada. Passou meio-dia, Elias disse, agora é comigo, deixa com meu Deus agora. E Elias disse, olha, vamos dar mais uma pimentada nesse trem aqui. Vamos encher essa fogueira de água. Toca-lhe água nas lenhas, toca-lhe água na volta, né? Para ver mesmo. E ele se ajoelhou, começou a orar. Daqui mais uns minutos começou a pegar fogo na lenha. E assou o cabrito. E assou o cabrito. Os magrão do mal ficam tudo olhando de boca aberta. Ah, Elias fez isso. Aí imagina Jesus. Mas não, né? Ele tinha que passar por tudo, por todas aquelas provações, para deixar a lição para nós. Cara, Jesus não tinha nada para expiar. Ele não veio fazer revolução na Terra. Ele não veio fazer revolução. A revolução que ele veio fazer foi interna. E nós, para nós aprender a conviver em sociedade, para nós aprender a viver em união, em partilha, em partilhar, em estender a mão. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. É essa a revolução. Mas não, né? Judas pegou pelos garrão, como dizia a nossa mãe. Pegou pelos garrão. Ele achava que Jesus queria fazer uma revolução contra o Império Romano. Bueno, tá aí a chance, né? Eu vou entregar Jesus. Ele vai fazer... Porque Judas conhecia também a história da Bíblia. Ele vai fazer o que o Elias fez, vai sair da prisão e vai sair por cima desses padrões e nós vamos tomar conta. Vamos chutar os romanos e vamos tomar conta. Mas não, né? Não foi para isso que Jesus veio. Tanto Judas estava nessa vibe, que Jesus, após a partida, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá onde Judas estava, no Vale dos Suicidas. Foi lá socorrer Judas, para depois aparecer para Maria de Magdala e conversar com Maria de Magdala. Então, foi um processo. Esse processo tinha que ter acontecido e foi o que aconteceu com Cristo. Essa lição. Jesus não está crucificado na cruz. A lição de Jesus é o domingo. Porque ele é Espírito Santo, porque é Espírito puro, por isso que ele a ressurreição. Está ali a reencarnação. Está ali a prova da reencarnação. Está ali a prova que a vida continua. Jesus é prova viva. Quer mais prova do que isso? Jesus. Mas ele é um espírito puro. Sim, mas ele é um espírito elevadíssimo em relação a nós. Mas quem é que diz que nós não estamos na esteira da evolução, caminhando, para e passo? Quem é que disse que nós não vamos chegar ao patamar que o Cristo chegou? Depende só de mim, de ti, de nós. Aprender a conviver em comunidade, aprender a comungar. Mas para isso pode demorar? Pode. Mas todos nós chegaremos à perfeição relativa. Tá bom, gente? Eu não sei como é que ficou o som hoje. Tirei algumas coisas que estavam atrapalhando aqui, talvez poderia ter sido isso, pode ter sido isso, mas vamos ver. Tá bom? Nós vamos encerrando a nossa reflexão, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de trazer essas mensagens, de se comunicar por aqui. Que nós possamos, em qualquer dificuldade da nossa existência, se lembrar de Jesus, se lembrar do Cristo. De ajuda, que com certeza Ele virá até nós. Gratidão, nosso Pai. Desejamos que o amor dele permaneça no nosso meio, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tá bom, gente? Até quarta-feira.
qualquer quarta-feira. Bom dia.